Peggy 12. E aí pessoal, beleza? Bem-vindos a Enzo, meu nome é Raven e hoje vamos ver um pouco do que é Calvino Noir. Esse é um jogo de narrativa noir com estratégias simples de furtividade. Bom, eu tive alguma curiosidade sobre o que significa noir, eu não sabia exatamente. Mas se alguém aí também não souber, é um gênero de narrativa com personagens meio agressivos, cínicos e com uma ambientação meio sombria. Esse jogo foi lançado no dia 27 de agosto desse ano, 2015, pela Calvino Noir Limited. Essa empresa tem só esse jogo, inclusive deu nome a ela. É até um bom jogo de empresa para fazer alguns jogos nesse estilo também de história, de tema, de gênero noir e coisa e tal. Vamos dar uma olhada aqui no menu. Em opções nós temos tela cheia, filtragem anisotrópica, profundidade de campo e V-Sync. Nós temos também algumas linguagens para legendas: inglês, russo, chinês, japonês, suponho, coreano e árabe, espanhol, alemão, italiano, português, turco e francês. Vamos usar, é claro, aqui em português, que é o que eu já estava usando. Além disso, nós podemos começar o jogo a partir de um capítulo. Esse jogo tem só 7 capítulos. Ele é bem pequeno. Ele tem uma duração de 3 horas até umas 4 horas e meia. Isso depende do quanto você morrer aí. Eu morri bastante. Eu acho que eu demorei umas 4 horas e meia. Mas eu acho que dava para fazer em umas 3, talvez. Talvez se eu tivesse pegado alguma coisa aqui nessa lance de progresso, que nós podemos melhorar os nossos personagens aqui. Nós temos esses 3 personagens principais. Eu não sei exatamente o que significa. Isso aqui é para ele ser mais silencioso e correr mais depressa? Talvez. Isso aqui é para reiniciar todo o progresso do jogo? Não quero não. Vamos experimentar com esse cara aqui, ó, pegar mais um pouquinho disso aqui e disso aqui e ver no que dá. Os outros eu realmente não preciso. Eu terminei o jogo sem fazer nenhum tipo de upgrade. Isso aqui não é de forma alguma necessária, tranquilão jogar sem esses upgrades. Bom, vamos começar olhando aqui, começar pelo capítulo 3, que eu acho que é o mais interessante. Sobre o lance de opções e tudo mais, nesse aqui a gente não configura nem resolução e coisa e tal. E a tela cheia desse jogo é janela em tela cheia, ele não contém o cursor na tela. Se eu tirar o cursor da tela, eu posso clicar em outra coisa e tal. Eu uso 2 monitores, no outro eu tenho usado enquanto eu gravo uma espécie de um esquemazinho do que eu quero falar aqui no jogo para não esquecer. E mesmo assim, de vez em quando eu esqueça, eu às vezes tenho uns problemas de falha de memória a curto prazo, uma coisa assim. Não é nada clínico não, é só o normal que às vezes a gente esquece. Mas eu cheguei a clicar fora da janela do jogo algumas vezes enquanto eu jogava. Porque esse jogo aqui, o gameplay dele é todo no mouse. Jogos de tiro em primeira pessoa e tiro em terceira pessoa, normalmente não tem tanto problema, porque o mouse não sai da tela, porque quando você joga o mouse, você joga a visão do carinha e ele está vinculado. Mas num jogo desse aqui é muito fácil tirar o mouse da tela. Bom, esses aqui são os nossos 3 personagens. Nós jogamos aqui só com o mouse. Nós temos 4 ações que podem ser realizadas aqui, que estão mapeadas no Q, W e R. O Q é para nós alterarmos entre andar e correr. O W é a nossa lanterna para a gente achar alguns itens. Mais especificamente, aquelas moedinhas que a gente usa para fazer upgrade. Só, única e exclusivamente. O E para a gente trocar de personagem. E o R
eu ainda não entendi exatamente para quê. Pelo jeito, o R faz esse cara aqui nos seguir. Só. What is this place? National Science Academy. If those Não entendi. Okay, we go in. 30 minutes in the main archive room. It's on the top floor under the observatory. We can take the lift. Desculpe-me cortar aqui Ah, é para reagrupar. Interessante. Desculpem cortar aqui as cutscenes. Cutscene não, as conversas, as atuações de voz. Mas vão ter bastante aqui no jogo para eu poder mostrar para vocês, porque é um grande foco do jogo essas atuações aqui. Além dessas ações, os nossos personagens têm habilidades especiais. Vamos separar o grupo, vamos apagar essa lanterna aqui para os guardas não nos verem. Essa mulher aqui, ela pode espiar através de portas e destrancá-las. Além disso, todos os nossos personagens podem usar isso aqui. Isso aqui são pontos em que a gente pode se esconder. Só esse jogo é meio que 2D e meio. Tem pontos que a gente se esconde para o fundo ou para frente, só que não é algo que a gente escolhe ou interage. É automático. E se um guarda vier daqui para cá, ele não me vê. Só que se ele vier ao contrário, ele vai me ver encostado aqui. A gente não fica invisível, a gente só esconde de um determinado ponto de vista. Vamos passar para esse cara aqui, cuja habilidade especial é nocautear guardas. Opa! Nossa, eu quase tomei um tiro, eu não vi que eu tinha que fazer essa volta aqui, eu achei que ele estava bem no rumo aqui. E esse outro carinha aqui, a única habilidade que ele tem é de operar maquinários e coisa e tal. Fica escrito aqui, ó, a habilidade de cada personagem. Consegue trancar portas, consegue derrubar guardas. Esse aqui consegue operar maquinários, esse tipo de coisa. Como, por exemplo, o elevador que a gente tem que consertar ali. Eu nem consegui reparar se aqueles pontos que eu coloquei melhoraram o nosso carinha. Vamos destrancar essa porta aqui. Bom, para o próximo item, pessoal, os gráficos. Essas ferramentas, só esse carinha aqui pode pegar. Nesse jogo aqui a gente precisa de ter conhecimento e operação de maquinário para poder pegar ferramentas. Não basta ter as mãos não, tá? Se eu tentar interagir com essas ferramentas com outro personagem, ele não vai me deixar. Uma coisa que eu achei estranho é que nós só temos atuação de voz aqui dela quando nós selecionamos. Quando a gente seleciona outro personagem, não tem atuação de voz. Bom, os gráficos, pessoal, eles são bem simples. Não que esse jogo precisasse de gráficos melhores, mas ele é um jogo 2D que a gente vê de razoável distância, então... E o gráfico do jogo é em... Toda a estética do jogo é em escala de cinza. Algo também meio que no ar aí. Se eu não estiver enganado, um tipo de história que pode ser considerada no ar seria as do Sin City. E se vocês assistiram o filme Sin City, ele é todinho em preto e branco e contraste de vermelho. Amarelo também. É só que eu me lembro de ver de cor naquele jogo. Naquele filme, desculpem. Bom, a trilha sonora. Nosso próximo item aqui. Eu achei ela bem legal. Ela acompanha bastante o clima do jogo. Na maioria é espécie de um jazz suave, uma coisa assim.
Quando tem música mais intensa, como por exemplo no menu, é aquelas músicas que a gente costuma ver naqueles filmes... eu não sei nem se eu poderia falar no ar. Em bares, esse tipo de coisa. Aqueles bares sombrios e coisa e tal. E eu achei bem legal a trilha sonora desse jogo. Como que eu faço para acionar essa coisa do R? Que eu tenho que ficar segurado? Eu posso clicar aqui para acionar permanentemente. Se não, se for pelo teclado, eu tenho que manter acionado. Esse carinha aqui precisa procurar uns documentos aqui. Uma coisa que eu achei legal nesse jogo, pessoal, é que ele tem algumas coisas só pelo lance da descrição mesmo, como por exemplo isso aqui, ó. The old Hessling telescope dominates the observatory. It brings back old memories of my time here as a young chemistry student at the University of Vienna. Those days now feel more distant than the galaxies we gazed at all those years ago. Só pelo lance da descrição, de ambientar a história e coisa e tal. Eu acho bem legal. E algumas coisas, algumas cenas aqui, o nosso narrador descreve pra gente. Eu curto essa narrativa descritiva, assim, coisa e tal. É uma das coisas que eu curto muito nas histórias do Stephen King, é que ele é muito descritivo. Eu devia ter deixado essa conversa aqui para mostrar para vocês um pouquinho da atuação de voz. Teve alguns personagens nesse jogo, mais especificamente essa mulher e um outro personagem que a gente encontrou antes na história e encontra depois, que eu achei que eles têm um sotaque um pouquinho estranho, um pouquinho esquisito, parecendo que forçado e coisa e tal. Sei lá, ficou um pouco esquisito. Mas na maioria, eu achei a atuação de voz aqui bem legal, interessante, coisa e tal. Às vezes dá a impressão, e provavelmente é fato, que as atuações de voz não foram gravadas todas no mesmo lugar, não foram gravadas todas juntas. E sim, aquilo aumentou bastante desse carinha aqui. Desculpe, eu cliquei fora da tela. Ele tá correndo muito mais rápido. Eu cliquei fora da tela e acabou minimizando o jogo aqui. The hotel is just up ahead. This won't be easy. Ignace is on the run and probably has some hired muscle backing him up. And I doubt he'll be eager to share his secrets with us. He may have no choice. If Rendane have cut him loose after his loss of the distillery plans, he'll be scared and short of friends. Esse foi um exemplo da atuação de voz no jogo. Dá pra perceber claramente que a voz dela e a dele não estão no mesmo lugar por causa da acústica, e nem que a voz dela na primeira atuação tá no mesmo lugar do que na segunda parte da atuação. E obviamente não parecem estar ambientados em ambiente aberto, na chuva e coisa e tal, mas eu suponho que eles não tenham tido grana aí pra gravar tudo isso com som ambiente, esse tipo de coisa. É o que ficaria aí bem mais caro. Vamos usar ela para xeretar as portas todas aqui. Não era para ela ter aberto, mas tudo bem. Vamos esconder e usar o nosso The Flash aqui para poder nocautear esses carinhas. Bom, continuando aqui sobre o jogo, uma coisa que eu não gostei
nem um pouco. Esse jogo exige que eu esteja online na Steam para jogar. Eu descobri isso porque o meu roteador de vez em quando dá uns problemas, eu tenho que reiniciá-lo porque ele desconecta da internet, e aí eu não podia executar o jogo, até conseguir reconectar na internet de novo. Então, se eu não tivesse internet disponível ou alguma coisa do tipo, eu não poderia jogá-lo. E já aconteceu de eu não ter. Eu acho que eu já mencionei aqui que eu viajei para um lugar sem internet. A minha sogra, ela mora numa fazenda e coisa e tal, e lá não tem internet. Então eu estaria impossibilitado de jogar esse jogo se eu levasse meu computador para jogar lá, uma vez que a gente fosse viajar para lá. No início, eu geralmente tento ficar pesquisando o mínimo possível sobre um jogo que eu vou jogar, para ter a surpresa da história e tudo mais, e às vezes até do estilo do jogo, porque eu achei que esse jogo aqui, achei que ele era 2D de plataforma, no estilo do jogo Deadlight. Não sei se vocês conhecem aí. Acabou que não era. Ele era no estilo meio que de estratégia, eu diria. Bem simplesinho mesmo, com furtividade. Esse jogo, eu cheguei a terminá-lo. Eu mencionei, eu joguei por umas 4 horas e meia no máximo. E isso para mim é muito pequeno, muito pequeno. Considerando isso, a jogabilidade simples e o fato de que a história dele é meio vaga, eu acho que esse jogo não vale o preço que ele custa. Ele tá R$ 45,99 na Steam. Eu comprei ele com 35% de lançamento de desconto no lançamento. Paguei R$ 29,89 e não acho que ele tenha compensado os R$ 29,89, muito menos o preço completo de R$ 45,99. Muito caro, pessoal. Eu achei ele muito caro. Ele tem múltiplos finais. Olha lá, o guarda nem foi alertado. Eu corri até atrás dele, ele nem foi alertado, tanto por causa da minha velocidade quanto do meu upgrade em furtividade. Bom, voltando aqui, ele tem múltiplos finais. Eu cheguei a ver 2 desses finais, o que eu chamaria de final bom e um que eu chamaria de final ruim. Só que a única coisa que eu vi de diferença nos 2 finais foi a... Opa! Esse cara agora é capaz de conseguir pegar a gente. Só que não. Eu sou muito mais rápido, eu sou o The Flash aqui agora nesse jogo. A única coisa que eu vi de diferente nos 2 finais foi a minha escolha. Ele nos dá algumas escolhas de final e coisa e tal. Eu tentei escolher a boa, eu tentei escolher a ruim, só que ele dá ali alguns trechos de fala diferente para cada uma das escolhas. Só que no final... Não tem nenhuma animação, ele fecha numa imagem fixa. Essa imagem fixa é a mesma para os 2 finais. O narrador dá mais um trecho aí de narrativa muito bom. Só que esse trecho é o mesmo para os 2 finais. Eu não entendi isso. Acho que não ficou muito legal, pessoal. Dá a impressão de que eles quiseram colocar múltiplos... colocar esse treco de múltiplos finais só para conseguir que o jogo parecesse um pouquinho melhor. Acho que não ficou bacana de jeito nenhum. Here's your money, kid.
If it turns out you spun as a fairy tale, we'll be sure to meet again for the tragic ending. Bom, mas aqui, a legenda, pessoal, nós temos ela disponível toda em português. Só que, no início do jogo, a legenda tem alguns pontos em que ela é muito ruim. Ela fala algo completamente diferente da dublagem do jogo. Eu achei que isso ficou meio paia. No decorrer do jogo parece que eles melhoraram um pouquinho. Parece que a fidelidade da legenda ficou um pouquinho melhor, um pouquinho maior. Só que no início teve algumas coisas que ficaram seriamente em desacordo. Além disso, esse jogo ele não precisa rodar aí a 60 frames por segundo. Ele não tem nada muito de ação assim, não interfere muito no gameplay. Seria um lance mais visual. Só que eu percebi que ele não roda, ele não chega a rodar constantemente a 60 frames por segundo. Ele chega lá de vez em quando, se eu não estiver gravando. Quando eu estou gravando, o máximo que ele vai é uns 45. Mas mesmo sem gravar, eu percebi os frames desse jogo caírem abaixo de 20 frames por segundo. Em algumas cenas e coisa e tal. Não sei se é porque o jogo estava carregando alguma coisa do disco ou algo assim. Naquela parte inicial lá no menu de opções, que eu tava dando uma olhada no jogo, no menu principal do jogo, ele já dá alguma variação de vez em quando na taxa de frames. Mas não chega a ser grave não, mas eu acho que é algo que é bom eu estar mencionando aqui. Opa, será que eu consigo? Será que eu consigo? Consigo! Esse cara virou The Flash. Ficou até sem graça jogar aqui. O gameplay desse jogo já era simples demais. Ficou mais ainda com esse cara correndo e sendo furtivo desse jeito. Acho que tem que fazer upgrade no resto dos personagens. The faint echo of footsteps bounces around the arches and alcoves. With it comes the palpable dread of Ignaz's frantic breath as he runs out of places to hide. Guards! Guards! You can shout, Ignaz, but nobody's coming. You are mistaken. I'm Herr Stritzweis. Who's Ignaz? Ignaz is this scared little man standing in front of us, realizing that he is all alone now that Randain have no use for him anymore. You're the ones who stole the plans. Who are you? They've lost interest in you now that your cover is blown and you can't do them little favors anymore. Please. Please, you have to help me. I need to leave Vienna. My daughter too. Eva. It's not safe for us here anymore. This morning they phoned me to say they'll kill us both if I didn't tell them who has the plans. Well then, Ignaz, it seems we need each other. So enlighten us. Why are you helping Randain? How much did they pay you? Pay me? You think I did this for the money? I'm a federal minister, you fool. Randain has been blackmailing me for over a year. Look at these photos. Ignaz produces a clump of tattered monochrome photographs and hands them to Siska. Ignore the photographs. What are they doing at the distillery? I don't know. They had me switch the plans in the plan. Esse jogo, em algumas instâncias, pessoal, tem algumas escolhas que nós podemos fazer. Eu não sei se eu diria que elas influenciam muito no decorrer do jogo. Certamente não influenciam no final. No final a gente pode ter qualquer final que a gente quiser de qualquer forma. Nessa conversa aqui, a única influência que nós tínhamos em escolher, na escolha que nós tivemos,
era algumas linhas de fala, o resto decorreu do mesmo jeito. Eu acho que esse jogo aqui é bem linear mesmo, apesar da possibilidade das escolhas que nós temos. Eu não vejo ele, eu não consigo ver linhas de história muito diferentes assim. Eu acho que isso tudo, essa linearidade, a duração do jogo, o fato da história, como eu mencionei, ser vaga, e esse gameplay simples e meio que repetitivo, eu acho que eles colocam, deixam o preço desse jogo muito alto, muito mesmo, R$ 45,99, ainda que fosse os R$ 29,89 que eu paguei, eu acho que não compensaria, pessoal, infelizmente. Mas eu não posso dizer que o jogo é ruim, não. Ele é bom. Ele é bom. Só que não equivalente ao valor dele, pessoal. Ava, will you stay close to me? I think I lost my toy. I'll keep an eye on her. The overnight sleeper T3S leaves in 2 hours. Let's get going. Essa mulher, ela tem que ser russa, pessoal, pelo sotaque que tentaram colocar nela. Eu ainda acho que é um pouquinho estranho. Talvez pessoas melhores para sotaque de inglês conseguiriam definir isso melhor do que eu. Eu realmente não diria que eu sou bom, que eu seria bom para isso, mas me pareceu estranho. Teve um outro cara que me pareceu ainda mais estranho. Nossa, que dificuldade para eu interagir com isso aqui no fundo. Mas tem poucas cenas que a gente interage com uma coisa assim no fundo, sem ser através desse lance do esconderijo. Então eu não vou encher muito o saco por causa disso, não. Acho que nós temos um guarda vindo por aqui, não temos? Não, é esse aqui embaixo. Opa, eu não devia ter descido ali, né? Vamos esconder aqui. Pessoal, eu já vou encerrando esse vídeo por aqui. Eu acho que isso aqui já foi o suficiente do que é Calvino Noir, para vocês terem uma ideia aí de como é o jogo e saberem as minhas opiniões. Eu vou agradecer vocês muito, muito, muito mesmo por assistirem o vídeo, pessoal. Valeu demais. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que apreciem, eu espero que voltem. Eu gostaria de pedir a vocês aí para, por favor, clicarem em gostei, adicionar aos favoritos, se inscrever no canal, compartilhar nas redes sociais e comentarem nos vídeos se gostaram, se não gostaram, que não gostaram. Isso é muito legal, muito importante para mim. Ajuda bastante o canal, pessoal. Valeu mesmo. Até mais. Tchau. E fiquem com os últimos vídeos do canal. Em primeiro, o que é Signal Ops? Uma pintura interativa de furtividade, tiro em primeira pessoa e gerenciamento de uma equipe de espiões. Em segundo, o que é Griffon Knight Epic? Um shoot 'em up medieval com RPG, boa trilha sonora, belos gráficos, pixel art, mas pouco conteúdo pelo preço. Em terceiro, no terceiro episódio de Metal Gear Solid 5 Ground Zeroes, nós salvamos o Tico, seguimos a fita de tortura da paz e causamos um blackout. Por último, o que é Congo? Um jogo de sobrevivência em visão isométrica, impossível de ser jogado em single player e com péssimo matchmaking para multiplayer. Peggy 12. E aí pessoal, beleza? Bem-vindos a Enzo, meu nome é Raven e hoje vamos ver um pouco do que é Calvino Noir. Esse é um jogo de narrativa noir com estratégias simples de furtividade. Bom, eu tive alguma curiosidade sobre o que significa noir, eu não sabia exatamente. Mas se alguém aí também não souber, é um gênero de narrativa com personagens meio agressivos, cínicos e com uma ambientação meio sombria. Esse jogo foi
lançado no dia 27 de agosto desse ano, 2015. Pelo clicar em outra coisa tal, eu uso 2 monitores. No outro eu tenho usado enquanto eu gravo uma espécie de um esquemazinho do que eu quero falar aqui no jogo para não esquecer. E mesmo assim, de vez em quando eu esqueça, eu às vezes tenho uns problemas de falha de memória a curto prazo, uma coisa assim. Não é nada clínico não, é só o normal que às vezes a gente esquece. Mas eu cheguei a clicar fora da janela do jogo algumas vezes enquanto eu jogava. Porque esse jogo aqui, o gameplay dele é todo no mouse. Jogos de tiro em primeira pessoa e tiro em terceira pessoa, normalmente não tem tanto problema porque o mouse não sai da tela. Porque quando você joga o mouse, você joga a visão do carinha e ele está vinculado. Tava usando. Além disso, nós podemos começar o jogo a partir de um capítulo. Esse jogo tem só 7 capítulos. Ele é bem pequeno. Ele tem uma duração de 3 horas até umas 4 horas e meia. Isso depende do quanto você morrer aí. Eu morri bastante. Eu acho que eu demorei umas 4 horas e meia. Mas eu acho que dava para fazer em umas 3, talvez. Talvez se eu tivesse pegado alguma coisa aqui nessa lance de progresso, que nós podemos melhorar os nossos personagens aqui. Nós temos esses 3 personagens principais. Eu não sei exatamente o que significa. Isso aqui é para ele ser mais silencioso e correr mais depressa? Talvez. Isso aqui é para Calvino Noir Limited. Essa empresa tem só esse jogo. Inclusive deu nome a ela. É até um bom jogo de empresa para fazer alguns jogos nesse estilo também de história, de tema, de gênero noir e coisa e tal. Vamos dar uma olhada aqui no menu. Em opções nós temos tela cheia, filtragem anisotrópica, profundidade de campo e V-Sync. Nós temos também algumas linguagens para legendas: inglês, russo, chinês, japonês, suponho, coreano e árabe, espanhol, alemão, italiano, português, turco e francês. Vamos usar, é claro, aqui em português, que é o que eu já está. Reiniciar todo o progresso do jogo? Não quero não. Vamos experimentar com esse cara aqui, ó, pegar mais um pouquinho disso aqui e disso aqui e ver no que dá. Os outros eu realmente não preciso. Eu terminei o jogo sem fazer nenhum tipo de upgrade. Isso aqui não é de forma alguma necessária, tranquilão jogar sem esses upgrades. Bom, vamos começar olhando aqui, começar pelo capítulo 3, que eu acho que é o mais interessante. Sobre o lance de opções e tudo mais, nesse aqui a gente não configura nem resolução e coisa e tal. E a tela cheia desse jogo é janela em tela cheia, ele não contém o cursor na tela. Se eu tirar o cursor da tela, eu posso